Estava brisando referente à parte de fibra ótica conectando Manaus. O ponto é, a ideia aqui é juntar a doutora Gisele Truzzi discutindo a parte legal, porque o Leonardo colocou bem. Tem o cloud computing, está na nuvem. Legal, você fez a contratação de serviço, exemplo, provedor X. E o serviço está na nuvem. Correto? Correto. Se você tiver um problema, está na nuvem, está lá na Alemanha, você vai processar quem? A Amazon, por exemplo, tem representação no Brasil? Não. E aí, você migrou o provedor, o serviço para a Amazon, tem até um encurtador de URL famoso, caiu, o serviço ficou fora, ele perdeu o dinheiro, teve uma série de problemas, mas está na nuvem. E aí, você processa quem? Pega o avião e vai buscar. Então, essa é a ideia do debate. Está levantando alguns pontos, está colocando o ponto legal, o ponto técnico, o ponto de implementação, o ponto verdadeiro. Vamos começar pela primeira pergunta que foi colocada via Twitter e a gente está respondendo. Qual foi a primeira pergunta? Recebemos uma pergunta aqui do Paulo Maurício Lopes, via Twitter. Existe alguma ferramenta de segurança que não seja indicada para usar na nuvem? Por exemplo, WebFilter, Spam, etc. Então, quem quer comentar? Daniel? Alguma ferramenta de segurança que não seja indicado para usar na nuvem. Eu até, complementando, assim, quando eu palestro sobre Cloud Computing, normalmente eu falo que a gente tem que repensar os conceitos de segurança quando a gente está na nuvem, né? Porque muitas coisas que nós temos no nosso dia a dia, assim, todo mundo quando começa a trabalhar de segurança fala assim, não, proteção de perímetro, firewall, etc. Sumiu tudo, né? Porque na nuvem não tem mais firewall, não tem proteção de perímetro e tal. Então, muda o conceito, assim, você não tem... Então, vai ter segurança para acessar, está tudo aberto. Não vai ter segurança para acessar, está tudo aberto. É diferente, assim, a coisa não está mais no seu perímetro que você controla, entendeu? Agora a coisa está no provedor externo. Então, assim, que aquele provedor externo, dependendo do tipo de contrato que você tem, né, o serviço que você está comprando, ele vai prover uma parte da infraestrutura ou não. Como que você vai fazer uma DMZ na nuvem? Alguém sabe fazer uma DMZ na nuvem? Entendeu? Então, assim, tem algumas mudanças de conceito que a gente tem que começar a lidar e que, na verdade, com a experiência nós vamos começar a tomar. Mas alguém quer falar essa parte de segurança? Talvez o Daniel quer falar alguma coisa das ferramentas de segurança na nuvem. Como o Anquises falou, muda muito o conceito de segurança, tá? Você pode ter uma nuvem, você pode ter uma ferramenta, contratar um hosting e deixar isso na mão do hosting, ou você mesmo implementar. Eu, por exemplo, nos projetos que eu implemento, eu nunca deixo de internamente, nos meus serviços, implementar uma camada de segurança. Cabe a você pensar exatamente nesse ponto. Por exemplo, eu não ponho dados abertos, eu faço toda uma camada de criptografia. Ou seja, você tem a nuvem, mas você tem que pensar que seguro morreu de velho, né? Você tem que poder preservar seus dados. A WebSense hoje ela provê exatamente essa parte de segurança de web, de dados e de e-mail na nuvem, mas dentro do perímetro da empresa mesmo, né? Ou seja, você pode ter a mesma solução tanto on-premise como em appliance, por exemplo, e trabalhar isso de forma híbrida, tá? Utilizando, por exemplo, a nuvem para filtrar os seus usuários que estão trabalhando remotamente, ou os seus escritórios remotos, né? E assim, isso vem funcionando com bastante êxito, tá? Vem se apresentado com bastante êxito pela empresa trabalhar dessa forma. Mas no caso assim, exemplo, você citou o WebSense, mas como funciona isso? No caso, você tem um hosting lá, e o cara tem um equipamento, tem um servidorzinho e fica os dados lá. Aí, em determinado momento, o servidor vai lá e fala, esse dado aqui vai para a nuvem, esse dado aqui fica aqui, esse dado aqui vai para a nuvem. Essa é a dúvida que eu coloco. Porque todo mundo fala nuvem, 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 nuvem. Nuvem é o seguinte, é um data center que você aloca fora do teu país, da tua sede, do teu ambiente. Você não quer saber onde que ele está, você não quer saber o uptime dele, no caso, você tem chinês trabalhando, que você tem russo trabalhando. A única coisa que importa para você é o dado. E que você acesse rápido o dado. Então, assim, essa é a discussão. Aonde está o meu dado? Qual a parte legal? Por exemplo, o governo norte-americano agora começou o processo de colocar tudo na nuvem, né? O Obama chegou, assumiu, vamos reduzir custo. Pô, show de bola. Tudo em cloud computing.
Como tudo em cloud computing? Tem dados sigilosos que não podem entrar em cloud computing porque você está num lugar que você não sabe onde está armazenado. Então, essa discussão, está onde o dado? Legalmente, imagina agora, teve uma discussão que foi o seguinte, o Google tinha feito a instalação de um data center na Europa e a Europa segue leis diferentes, como diferentes dos Estados Unidos e tudo mais. Imagina o governo americano botando um dado na Alemanha. E aí, faz como? E precisa voltar o dado. A criptografia é igual? Não é igual, é um nível mais alto de criptografia. Essa que é a discussão. Assim. Queria ouvir da doutora Gisele o que ela acha sobre isso, porque tem esse negócio, está na nuvem, legal, mas tem a parte da lei que difere isso, não é só estar na nuvem, você tem que realmente, algumas questões legais, algumas questões de armazenamento de dados, saber aonde está a foto do meu filho. Ah, por quê? Porque se estiver na Alemanha, a criptografia é tal. Se estiver nos Estados Unidos, a criptografia é tal. Isso, para um dado sigiloso, é complicado. É uma dúvida assim, que eu sempre coloco para os clientes e falo, meu amigo, não é assim, está na nuvem e está resolvido o problema. O que você acha? Às vezes, o que está na nuvem pode se tornar um problema. Porque se você tem um dado sigiloso do seu cliente, um contrato sigiloso, uma informação super confidencial dele, secreta, só você e ele sabem, você resolve migrar todo o seu servidor para a nuvem. Aí, o seu provedor de serviço de nuvem vai passar também a ter acesso a essa informação. E, eventualmente, os funcionários desse provedor de serviço também. E se vazar? O público também vai também ter acesso a isso. Então, a regra vai do mais restritivo, dentro da segurança da informação. Se você tem uma informação restrita, confidencial, que ela não pode ser publicada de alguma forma, melhor não colocar na nuvem. Mantenha ali no seu servidor que, pelo menos, a sua segurança, você sabe como funciona. Quanto ao servidor da nuvem estrangeiro, você vai ter essas diferenças legais, né? Aí a gente tem, Argentina tem lei de privacidade, Uruguai também, Brasil não tem. Então, dentro da América Latina, a gente já tem uma diferença. Na Europa, é outra legislação. Então, e na Alemanha é outra legislação ainda. Então, aí, se você tem uma legislação que é um pouco mais restritiva e a outra que é mais abrangente, então você tem que pensar, e se fosse tudo do mais restritivo, sempre partindo desse critério. A questão também dos Estados Unidos com o terrorismo e tudo, alguns servidores estão nos Estados Unidos, outros estão no Canadá, que é outra legislação. E aí, empresas canadenses estão deixando de migrar os seus dados para os servidores americanos para que as suas informações não sejam rastreadas, justamente por conta da política antiterrorismo. E aí você tem um dado que não necessariamente vai estar totalmente no servidor de um único país. Cada informação pode estar dividida em pacotinhos. Um pedacinho está na Alemanha, um pedaço está no Brasil e outro nos Estados Unidos. Então, tem que começar a analisar qual que é a sua informação, o tamanho dela e se, de fato, isso pode ir para cair na nuvem. E se cair depois na nuvem aberta, quem vai pegar? Acho que um outro problema que a gente pode colocar em pauta é, por exemplo, diante de um processo desse, como que o perito vai atuar na hora de fazer uma investigação nesse equipamento? Porque na hora que você vai clonar o disco, você vai pegar o disco não só da máquina que teve o problema, mas de diversas máquinas. E ainda mais que esses dados não estão em uma máquina, estão em diversos países. Então, acho que o processo de investigação criminal vai ser muito agravado por conta disso também, algumas dificuldades que vão ter no processo, e acho que a gente vai ter que trabalhar muito na questão técnica e legislativa para conseguir resolver isso a curto prazo. Esse é fato. Antes de a gente abrir para o público, duas informações. Vocês sabem o que é a lei antiterrorismo que foi criada pelo governo americano depois dos atentados de 11 de setembro? Não? Vou resumir para vocês. Me corrija se eu estiver errado, doutor. Isso aconteceu comigo. Pisou em solo americano, estou com meu laptop. Tem um cara de terrorista, meu laptop é capturado. Todos os dados ali contidos podem ser analisados pelo governo americano sem a minha autorização. Por quê? Segurança nacional. Todos os computadores em solo americano podem ser analisados por causa da segurança nacional. Todas as ligações, tudo. Então, essa preocupação é clara, porque o governo americano controla a tua vida. Por isso que todo mundo está falando do kill switch, do kill button do governo Barack Obama agora, que é o seguinte, o governo americano ele pode controlar a internet, toda a internet. Como assim? Meu amigo, desculpa, se você não sabe que 90% do tráfego de internet passa pelos Estados Unidos, você está fora. Porque Google fica nos Estados Unidos, os DNS principais ficam nos Estados Unidos, que meu
amigo sabe muito bem da VeriSign, e assim por diante. Então, esse é o medo que tem no mercado. Poxa, legal, você vai ter cloud computing da Amazon, da Rackspace, mas todos os dados podem ser analisados. E a privacidade? Não tem nenhuma. Isso é um ponto importante para se citar. Então, assim, o meu ponto não é neura nem nada que eu coloco com o cliente, é assim, eu vou migrar meu dado para cloud computing da Amazon. Legal, cara. Tudo que você escrever pode ser analisado pelo governo americano. Ponto. Aqui no Brasil não é bem assim, tem que ter uma ordem judicial. Então, assim, isso é importante levantar. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para perguntas, aí todos podem estar interagindo, a plateia e tudo mais. Eu vou pedir, Márcia, para pegar o microfone para levar para lá, por favor. Me arruma mais um microfone, você tem como? Estão descendo mais um microfone que vai ser para a plateia. Na tua cabeça, né? Aqui, ó. Está gravando. Eu sei que está gravando. Não tenho medo, não. Tem advogado para me proteger. Pode perguntar. Boa noite a todos que estão participando do debate. O YouTube hoje ele participa das organizações do Google. Eu não posso subir um vídeo com conteúdo pornográfico que eles vão fazer análise desse vídeo e vão falar que não foi permitida a publicação. Mas fotos, por exemplo, do Picasa, eu posso tanto ter o software instalado no meu computador, como publicá-lo na nuvem que o Google disponibiliza. Como que fica essa questão, né? O Google, como provedor de hospedagem, ele te dá o direito de usar essa ferramenta desde que você concorde com os termos de uso. Dentro desses termos de uso, ele diz que você é responsável pelo conteúdo. Então, aí ele cita uma série de condições para que, lá no futuro, se você publicar algum material que viole direitos autorais ou que viole a imagem de alguém, que seja conteúdo pedófilo, enfim, algum material ilícito, ele tenha esse termo de uso como uma regra, um contrato mesmo contigo, para te falar, olha, você infringiu os nossos termos de uso, então, por isso, eu posso retirar o seu conteúdo. Mas nada impede que alguma informação ou outra, alguma foto, enfim, passe pelo upload ali, sem ter o filtro. Então, por isso, a gente vê alguns vídeos que têm trilha sonora, que são cortados pela ferramenta de direitos autorais do YouTube, e outros que não. Então, eventualmente, alguma tag, ali, alguma identificação conseguiu pegar, e essa ferramenta conseguiu restringir o acesso. E, em outras vezes, isso não ocorre. Deveria ocorrer sempre. E aí, do outro lado, quando a pessoa que é vítima desse tipo de publicação indevida de material tenta processar esses provedores, aí eles alegam o contrário, que eles não têm condição técnica de verificar tudo. Mas eles já fazem um filtro. E a gente verifica isso, que determinados materiais simplesmente não são vetados ali, né? Então, não tem um critério exato. Tudo não é filtrado. Algumas coisas passam por esse filtro, a gente vê que derruba, outras não. Então, eles têm um termo de uso que te veicula a um serviço que eles te prestam. Eles, em tese, estão fazendo uma determinada monitoração de material, e aí, se você, como usuário, você fala, olha, eu concordei com os termos de uso, mas você também está fazendo uma verificação, um controle editorial, digamos. Aí eles passam a ser responsáveis também, porque você aceitou o contrato, o termo de uso, você é o usuário responsável direto por isso. Mas eles também te oferecem a plataforma e permitiram, num segundo momento, que isso fosse publicado. Então, eles também são responsáveis numa segunda instância por isso. Sozinho, não. Em determinados casos de crimes aí que somente aquela pessoa pode praticar determinado crime, é mais fácil de se identificar. Agora, casos de uso indevido de imagem, material que viole direitos autorais, em algumas circunstâncias dá para você tentar jogar um pouco a responsabilidade para o provedor também, por conta desse filtro que eles passam a fazer. Uma coisa interessante sobre o scanner, assim, por que o YouTube não consegue fazer um scanner rápido pela quantidade de dados que são enviados? É muita coisa, são teras e teras por dia. Acontece que quem trabalha com a parte de indexação de dados sabe que existem produtos que têm a seguinte capacidade. Você tem um vídeo, a gente está falando agora, um debate e tudo mais. Existe um produto da Akamai, da própria Google, que esse vídeo aqui, tudo que a gente está falando, ele vira texto. E aí você implementa o filtro no texto.
e aí, baseado em algumas palavras, argumentações, o que seja, ele pega aquela informação, joga numa base de dados e coloca assim, proibido ou atenção. É assim que funciona, tipo a Akamai, Google e tudo mais. Acontece que é muito dado. É muito dado, é muita coisa que entra. Então, por exemplo, se você fizer agora um filme pornô e colocar no YouTube, o filme pornô vai ficar rodando durante 2 dias. 2 dias, é o último cálculo que foi feito. Depois de 2 dias, o Google escaneou toda a base nova de filmes e falou, opa, isso aqui está errado, está quebrando o código do Google e tudo mais, que você assinou o termo, e vai tirando. Outros sistemas também são assim. Então, assim, o problema todo que está sendo colocado hoje com nuvem, com tudo mais, é que o YouTube, como você colocou bem. Meu amigo, é uma coisa que eu estava falando outro dia desse, até falei com o Bordinho, depois que inventaram o Google, YouTube e o Wikipedia, até minha mãe sabe hackear. Você tem tudo no YouTube. Então, como você tem tudo lá, tem muita massa de dados, até o Manuel Vera chegou e falou, os dados vão aumentar em 44 vezes. Um dos maiores ofensores disso, o responsável, no caso, a palavra correta seria, por aumentar tanto, é o YouTube. Você fez um vídeo agora, botou lá, acabou. Então, como que você vai analisar todo esse dado? Não é tão simples assim, o processamento é complicado. Tá? Quando você analisa, começa a trabalhar com vídeo, edição, tudo mais, e pegar frame a frame e analisar, é brabo. É muita coisa que você tem que analisar, são teras e teras. Tem um rapaz que quer fazer uma pergunta. Senhor Jorge Oliveira. Boa noite. Efetivamente, então, relativo à segurança do cloud e legislação, o que existe hoje que me assegura que meus dados não vão ser olhados e que a lei vai me proteger caso alguma coisa aconteça, ou que tipo de responsabilidade, já que a gente não sabe onde os dados vão estar, né? Pode estar cada pedaço num canto do mundo. Então, o que me garante, no Brasil, de legislação brasileira, o que me protege hoje? É um paradoxo. Vou te responder tudo e nada. Tudo por quê? A gente usa a Constituição Federal, que tem alguns artigos relacionados à privacidade, Código Civil, que te permite remover um conteúdo que foi publicado sem a sua autorização, Código Penal, com crimes e tudo. Mas a gente não tem uma lei específica, como o Gustavo já lembrou, sobre privacidade. A gente consegue remover conteúdos publicados na web sem autorização, através de notificação judicial, extrajudicial, ou uma ação judicial. Mas a gente não tem uma legislação específica para isso. Aí vai do bom senso, aquilo que eu comentei inicialmente, né? Se você tem uma informação que você tem um receio que ela vaze, ou ela não se ela for publicada, ela pode trazer um problema, ela não é, de fato, uma informação pública, então não coloque na nuvem. Mantenha lá no seu servidor físico. É um contrato super sigiloso com o cliente, um valor alto, você vai ter que pagar uma multa se isso vazar? Não coloque na nuvem. Ou então verifique se o seu provedor de serviços de nuvem tem um contrato muito bem feito contigo e que ele tem um termo de confidencialidade que ele, prestador de serviços em nuvem, e responsabiliza não só a si próprio, mas responsabiliza os seus funcionários por eventual vazamento deste material lá na nuvem. Então, seria como a gente pensar na Amazon, ela tem um contrato contigo e ela se responsabiliza se caso aquele material que você colocou lá vazar através dos seus canais. Tá? Então, vai muito mais o bom senso do contratante desse tipo de serviço e, do outro lado, que tipo de contrato que é feito. Se tem termos de confidencialidade específico para isso e, se vazar, qual que é a resposta a incidente do prestador de serviço. Como que ele vai identificar esse vazamento, como ele vai consertar isso, retirar esse material e te indenizar até, porque todo contrato tem que ter uma previsão para isso. Então, a gente sempre tem que imaginar o pior dos cenários nesse tipo de contratação. Okay? Posso só complementar um negócio, Gisela? Eu acho que o cliente também tem que garantir a segurança pelo lado dele. A gente está pensando tudo na segurança na nuvem, mas boa parte dos incidentes que a gente vê hoje ocorrem internamente. E pouco se fala nisso. Então, está todo mundo preocupado em jogar as coisas para a nuvem, por segurança, e o cara anda com o notebook descriptografado.
celular sem senha, vai fazer o quê? A culpa também está lá na camada 8, que é o usuário. Né? Então, né? Os mineiros já foram embora, mas são os capivara, né? Como o Grinch falou de manhã. Mas uma coisa interessante é o seguinte, outro dia desse, tinha um cliente que estava fazendo a migração para o serviço do Google Mail, né? E ele colocou esse ponto da privacidade, dos dados e tudo mais. E aí, no meio da análise do contrato, a gente chegou e falou, beleza, você vai acionar a Google, se você tiver problema, você aciona a Google nos Estados Unidos, né? Não. Como assim eu vou acionar a Google nos Estados Unidos? Eu vou acionar a Google aqui no Brasil, eles têm representante. Lê do engano, meu caro. Porque você lê o contrato e o prestador de serviço é Google United States of America, SA. Então, o Google Brasil, você vai chegar... Ué, você está mencionando por quê? O que eu tenho a ver com isso? Eu não vendo esse tipo de serviço? E aí? Então, isso é importante. Não é só o gerente chegar lá e ter ideia. Não, vou migrar para a nuvem. Tem que ler o contrato. Quem eu vou acionar? A Google, a empresa Google, tá, que vende o serviço de Gmail corporativo, não tem representante no Brasil. A Google, a parte de indexação de dados, tem representante no Brasil. Por quê? O que faz Facebook? O que faz Yahoo? O que faz Microsoft? Todas essas empresas? Elas criam empresas apartadas, com razões sociais separadas, CNPJs e tudo mais separados. Para quê? Se aquela empresa X tomar aí um processo, a empresa do outro lado, tranquila, pô, beleza. Entenderam? Isso é um macete que é feito. Isso é legal. E muitas empresas fazem isso. Então, teve um caso do cliente lá do Gmail que chegou, poxa, eu vou processar a Google Brasil. Meu amigo, o juiz não vai aceitar nenhum processo, porque não tem nada a ver. Então, esse é um detalhe importante. Tá? Obrigado, Bonaventura. E, inclusive, só uma parte ali, já vi ações na prática de tentativas de retirada de material postado no Orkut e em serviços do Google, enfim, e que eles já têm a contestação pronta, que a contestação simplesmente parece que ele só muda a etiqueta, né, do nome das partes e manda bala. Que ele fala exatamente isso, que ele não é o responsável, que é a Google Inc. lá nos Estados Unidos. Então, vá lá. Vai abrir um processo internacional? Quanto tempo isso vai demorar? 1 ano, 2 anos para você conseguir tentar citar a pessoa? Você vai ter que arrumar um advogado local lá para acompanhar esse processo? Qual que é o tempo e a demanda financeira que vai te gerar? A Google só faz alguma coisa para tirar a imagem de prostituição e tudo mais quando é alguém famoso. Que está afetando a imagem dela, tomou um burburinho. Eu acho que eles fazem a seguinte análise, né? A tua ideia é que fulano de tal, hashtag tal. Quantos tweets estão falando dessa mulher? Entendeu? Às vezes eu acho que é isso, porque, cara, tem casos assim mais sérios que não resolvem, isso é engraçado. Boa noite. Como o Gustavo comentou, desculpa, com relação a contratos especificamente, eu trabalhei há uns 4 anos em uma multinacional de tecnologia também, e vi um caso acompanhado que uma empresa terceira tomou uma multa extraordinária por causa de um etc. Que o gerente de TI da empresa fez o contrato com a terceira, beleza, o diretor da terceira revisou o contrato, não, tudo bem, a gente fica responsável, tal, por isso a parte de infraestrutura. O cara, o contratante, teve um problema que ele não atingiu resultados e colocou a responsabilidade na terceira. Aí a terceira foi lá e entrou na justiça. Só que quando o juiz analisou o contrato, viu lá, responsável pela parte de infraestrutura, suporte e tal, e etc. Ou seja, o magistrado não entendeu que a terceira também se responsabilizava pelos resultados diretamente da empresa. Então, assim, por causa de não ler um contrato de um etc., acabou arcando com uma responsabilidade que não era dela, mas o diretor de TI tirou da reta dele. Então, assim, é um caso até curioso. Gostei desse caso, porque me lembrou que eu já trabalhei como security officer e a gente ajudava meu chefe a negociar contrato e tal. Esse cara mereceu, na verdade, né? Primeiro pelo etc., e segundo que uma prática comum, quando você faz qualquer tipo de contrato, você limita o valor da multa. Né? Normalmente é o valor do contrato. Não, 2% no valor bruto do contrato. O pior, por faturamento. No máximo, né? Por faturamento mensal. Então, assim, o cara realmente pediu assim, para levar chumbo. Né? Eu posso só complementar aqui um comentário da Gisele. Assim, você falou, por exemplo, no caso do problema com o Google. Né? Você vai ser obrigado a jogar o processo lá para fora, para os Estados Unidos, acionar os caras lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, vamos supor que vai gastar 2 anos para conseguir fazer o processo chegar lá, contrata um advogado e tal.
Mas aí, uma vez que cai na justiça americana, a justiça americana é muito mais rápida que a brasileira, ou seja, eu vou gastar 2 anos para julgar o processo lá, 6 meses para ser julgado, enquanto no Brasil eu vou demorar 10 anos para ser julgado, qualquer caso, mais simples que seja, ou não? Depende. É muito do tipo de caso, e lá também, no tribunal que você cai, aqui, né, as varas que você cai, então às vezes a gente tenta conseguir um endereço da vítima mais centralizado para tentar jogar no Fórum Central, que o trâmite é mais rápido, né, no João Mendes. E os juízes estão mais avançados. Se cair lá no Fórum Regional de Santa Amaro, acende a vela e começa a rezar o terço, porque... Não, mas mesmo assim, depois você pode... Tem várias táticas de postergar. Os advogados são especialistas em várias técnicas de postergar os casos. Não o seu caso, lógico. Mas existem alguns outros, né? Outros, né? Os etc. Né? E não só isso, depois você, mesmo que a decisão seja julgada, depois você pode apelar, e recurso, até 9ª geração. Então, será que, de repente, não vale mais a pena processar nos Estados Unidos? Porque lá, pode, mesmo que demore, vai demorar muito menos do que aqui? Às vezes. Se a pessoa tiver bala na agulha para queimar e contratar diretamente um advogado lá e tiver afim, tiver disposto de esperar todo esse tempo e gastar uma grana grande lá, direto lá nos Estados Unidos, ok. Pode até ser, em tese, mais rápido do que começar por aqui e depois tentar ir para lá. Mas é muito variável. E, às vezes, o dano que a pessoa tem, dependendo do caso, é aquele velho ditado, fica mais caro o molho que o frango. Ele vai contratar mexer toda essa máquina para retirar um videozinho no YouTube, alguma coisa assim. Quem aqui já foi no Vale do Silício? No Vale do Silício? É o Vale do Silicone? Silicone? O que acontece? Lá existe uma grande quantidade de investidores anjos, né? Aqueles investidores que são pessoas físicas e entram com 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de dólares nas empresas. E empresa de internet é assim, tive uma ideia. Vou vender sal no deserto. Putz, demorou, vou botar 10 milhões de reais, aí dá errado. E aí sempre tem processo. A comarca de São Marcos, se eu não me engano, é a comarca que tem mais processos digitais no mundo. Saiu um resultado outro dia desse. E um processo entra agora, demora 3, 4 anos. Exemplo disso foi o último processo do Facebook, que o cara está exigindo 86,7% do Facebook, ele entrou o processo em 2007. Então, assim, por quê? Não é só ter dinheiro, ser rápido. Quantos processos tem lá na pilha? Porque o cara vai pegar o processo, né? O juiz vai ler, poxa, só empresa grande. Microsoft, 10 processos. Google, 10 processos. Cisco, 10 processos. Hoje eu vou escolher esse aqui. Tudo é grande para ele, né? Tudo é 1 bilhão, 2 bilhões. Então, assim, é engraçado. Nos Estados Unidos tem isso também, depende da comarca. Então, eu sei de um caso antitrust que está rolando lá, que está há 10 anos. Porque, cara, é um processo de 30 bilhões de dólares. Quem vai julgar isso? Esse processo foi para a nuvem. Boa. Henrique Gama. Então, é o seguinte, eu sou uma empresa que presta serviço. Eu vendo o meu serviço e lá no contrato tem uma cláusula de confidencialidade de dados. Que meus dados, que o cliente vai me fornecer, eu não posso espalhar para ninguém. Aí eu preciso mudar meu data center para a nuvem. A partir do momento que eu estou pondo meu data center para a nuvem, eu não vou estar quebrando esse contrato, porque os dados vão estar disponíveis para uma terceira. Mas você assinou um contrato que permitia que você disponibilizasse esses dados para um terceiro? Não tinha isso. A cláusula é que os dados seriam confidenciais entre eu, prestador de serviço, e o cliente. Ninguém mais envolvido poderia ter acesso a esses dados, mas por algum motivo eu tive que migrar para a nuvem. Isso daí eu estaria quebrando o contrato, não estaria? Se você colocou que é confidencial e não vai repassar para ninguém, e aí você migra o seu servidor para um terceiro, você está tendo uma quebra de contrato. É dar uma ação de rescisão contratual, por aí vai. Aí vai também no contrato ter uma previsão de caso a empresa seja vendida ou que exista fusão, compra por outras empresas, mudança ou cessão de tecnologia, também vale ver se o contrato tem esse tipo de previsão. Mas tem o seguinte ponto também, né? A velha e conhecida cláusula de renovação do parque tecnológico. Né? Todo contrato hoje de outsourcing tem isso. Depois de 1 ano, você tem que renovar o parque tecnológico da empresa. Porque a empresa cresce 30%. E aí você pode chegar uma hora e falar, tudo bem, eu vou renovar o seu parque tecnológico seguindo a cláusula contratual. Tenho que ir para a nuvem. Não. Que adendo? Não, você deveria assinar um adendo, porque você não está simplesmente fazendo upgrade. Você está mudando o jeito de processar o dado. Tudo bem. E aí eu tenho que fazer isso de qualquer jeito. É o único jeito que eu tenho, é o único hardware que eu tenho agora. É que, na verdade, agora...
Na renovação. Só que aí é anual, e aí imagina, isso eu te digo um caso conhecido agora que passou. Você fechou um contrato de 5 anos. No próximo ano você tem que fazer isso. Você vai cancelar o contrato, faltando 4 anos? E correr o risco de renegociar tudo com o departamento de compras, vendas, etc. Fora a grana para você pagar de rescisão. O Itaú fez isso com uma grande empresa de outsourcing e pagou mais de R$1 bilhão. Esse exemplo aqui que a gente está discutindo nesse exato momento é interessante porque, na verdade, não é independente de ser em nuvem. Né? Na verdade, você está prestando um serviço para uma empresa e aí você resolveu terceirizar o seu data center. Você vai colocar na nuvem, num data center tradicional, tanto faz. Você está terceirizando o seu data center. Né? Então, aí, não sou advogado, não sou especialista, só dava pitaco para o meu chefe alguns anos atrás, mas acredito que, nesse caso, você deveria necessariamente renegociar o contrato, dependendo dos termos do contrato original. Né? Porque assim, você está terceirizando para alguém, né? Você está pondo uma terceira entidade, uma terceira empresa, né? Você está quarteirizando o seu serviço, na verdade. Né? Então, mas essa questão, de novo, independe de ser na nuvem ou não. Você pode estar terceirizando isso para um data center, tipo Tivity, ali na Marginal, ou para qualquer um outro, ou mesmo para a empresa do amigo seu, que de repente ele tem um data centerzinho na empresa dele um pouquinho melhor do que o seu, por exemplo. Mas isso é independente da nuvem. O fator nuvem entraria aqui por causa toda essa questão que a gente já discutiu agora, da dificuldade da localização geográfica, né, da nuvem, e aí todos os aspectos legais, né, decorrentes do fato de você não saber em que país o seu serviço está sendo prestado, e daí você ter, né, esse cenário legal onde, de repente, você pode ter legislações diferentes interferindo aí na prestação do seu serviço. Tem uma pergunta lá no fundo. Oi. Mesmo contendo dados sigilosos, né, classificados como sigilosos, eu vejo ainda muitas empresas colocando sistemas críticos, né, dentro de um web computing, né. Só que algumas dessas empresas elas têm como compliance sofrer uma auditoria externa, ok? E como funciona isso hoje dentro do cloud computing? Né? Porque hoje, quem vai ter acesso dentro do cloud computing? Correto? Eles falam que é uma caixa que somente o cliente vai ter acesso, mas é realmente isso? Entendeu? Ou eles fazem manutenção do sistema operacional? Quem tem acesso a isso? É igual o negócio do Google, né? O Google e a Akamai. Ela chega e coloca uma appliance lá dentro e quem cuida são eles. Né? E aí? Essa pergunta é legal também porque ela emenda com uma pergunta que eu recebi do Rodrigo Escobar via Twitter. Por exemplo, você coloca a sua aplicação na nuvem e você quer fazer um teste de vulnerabilidade naquela sua aplicação que está na nuvem. Né? Ou seja, ou uma auditoria de PCI, por exemplo, ou uma auditoria por algum motivo que você tem que sofrer auditoria regularmente e tal. Então, se você de repente falar, legal, vou fazer um pen test lá na minha aplicação na nuvem, o provedor da nuvem vai falar, opa, alguém está me atacando. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, depois me corrija, assim, me complementa, mas esse tipo de coisa tem que estar previsto em contrato. Né? Não só... Na verdade, assim, no processo de contratação do seu provedor de nuvem, o que é um negócio bem sui generis, né? Porque no processo de contratação do provedor de nuvem, muitas vezes, simplesmente você clicar eu aceito e dar o número do cartão de crédito, não é uma terceirização tradicional que você faz uma auditoria, um processo de contratação de serviços né, complexo, que é o que a gente estava acostumado a fazer, mas na nuvem costuma ser mais simples. Mas, idealmente, no processo de contratação do seu provedor de nuvem, você tem que prever isso daqui. Olha, a minha empresa tem que atender determinados requisitos, tem que ser auditada periodicamente, e você também vai ter que ser. Ou você vai ter que me apresentar um atestado dizendo que você atende a essa legislação, a essa regulamentação, porque daí, automaticamente, né, eu já mostro para o auditor fala, beleza. Mas tudo isso tem que ser previsto no contrato e, caso você tenha que, eventualmente, fazer uma auditoria, você vai ter que pedir permissão ao seu provedor de nuvem. Você conhece empresas no Brasil que seguem esse exemplo? Ou não? Sim. Empresas de cloud computing que hoje oferecem o data center, falam para ser auditado, enfim. Depende do tamanho do cliente. Depende do tamanho do cliente. Tudo depende do tamanho do cliente. Tudo depende do tamanho do contrato. Você paga R$1.000 por mês, você acha que eu vou deixar você me auditar? Né? Quem é você? Aí você paga R$10 milhões por mês. Claro, vem aqui dentro da minha casa, por gentileza. Bom dia, sua mulher quer deitar na minha cama? Com certeza. É assim, é? Não, é sério, gente, é dinheiro.
é dinheiro. Para com esse mundo de conto de fadas. Tudo é grana. Quanto mais o cliente paga, melhor ele será atendido. Ponto. Não tem outra coisa. Só complementar. Entra aí também, eu participei de vários projetos de outsourcing, tá? O que você coloca em contrato, ele é obrigado a cumprir. Americanas, são as empresas que eu já prestei serviço, tá? Americanas, Shoptime, Submarino, Ponto Frio, todas elas incluíram nos contratos de outsourcing a cláusula de auditoria. E sempre cumpriram. A Log cumpriu, a Global Crossing, Ipsat, todas elas cumprem. Mas você tem que colocar no contrato para ser cumprido. Deixa eu só complementar um item. Nessas cláusulas de auditoria, elas atendem, por exemplo, uma regulamentação de você fazer um pentest externo, como uma auditoria? Sim. A Americanas, a gente tinha um processo recorrente. Tá? A gente tinha uma empresa contratada externa. Tá? Tinha até uma brincadeirinha que a gente fazia, que era o gato e o rato. A gente tinha uma empresa contratada para invadir e uma contratada para fazer as políticas de segurança. Uma delas era o próprio data center. Se a empresa conseguisse invadir, ela passava a ser o gato e a outra passava a ser o rato. A gente tinha umas brincadeiras desse tipo. E é obrigatório, você faz, consta no contrato. Normalmente eles pedem para ser avisado antes, para não ficar alarmando no IPS e tudo mais. A gente nunca fazia isso, a gente queria ver se eles realmente funcionavam. Tá? Uhum. Então, é padrão. Você colocou no contrato, eles até que cumprem. Era justamente isso que eu queria chegar, porque se você coloca em contrato e você tem que notificar o data center que você vai fazer um pentest, é a mesma coisa que o ladrão chegar na sua casa e falar, eu vou te invadir. Mas essa é a coisa engraçada, armado, né? Mas essa é a coisa engraçada de pentest em cloud computing, em pentest em empresa. Você contrata, por gentileza, eu quero que você me invada. Pentest as a service. Eu quero que você me invada. O cara, 2 horas antes, um minutinho só, com certeza. Fulano bloqueia tudo. O cloud computing também vai ser mais ou menos assim, cara. Só que quando pegar, vai dar problema. Mas aí, na verdade, você pode negociar o quê? Você tem o direito de fazer o pentest, você pode definir, por exemplo, eventualmente uma janela grande. Em algum momento, nesses próximos 2 meses, eu vou fazer esse pentest e o cara tem que se virar. Nunca uma empresa grande de outsourcing vai deixar isso, porque ela vai chegar e vai falar, aí que tá. Não, é que tá. Você sabe o que vai acontecer? Você tem uns SLAs para cumprir, né? Tudo é medido via SLA, então você tem que seguir 99,9%. Cara, estou fazendo um teste, o teu SLA está caindo. Pô, você tem 2 meses. Quando tiver a ser aferido o teu SLA naquela virada do mês, teve uma queda do SLA, você vai querer aplicar a multa? Primeira coisa que você vai falar, empresa de outsourcing, você fez um ataque. Não, mas não tem nada. Não, você fez um ataque. Aí você tem que... vai ser uma briga boa. Não, olha só. No caso dessas empresas, a gente não avisava, passado uma semana, ou 2 ou 3 dias, dependendo da situação, a gente apresentava o relatório. Tá? Então, a gente fazia o relatório, olha, você está aberto, se abriu um servidor meu na porta 21, estou totalmente aberto, e do período de tal hora, a gente fez o teste, não conta no SLA. Tá? Isso a gente fazia. Pergunta, quem vai lá? Gente, vamos... A ideia aqui é terminar até 8h20. Não, 10 não. Quem quer ficar até 10 da noite? Acho que ninguém, né? Eu estou virado ainda. O pessoal da cerveja já está. O happy hour já começou. Boa. Gente, vamos para as perguntas lá do fundo. Quem está com o microfone, por favor. Mais umas 4 perguntas. Aquela padaria, show de bola. Vai. A gente está ouvindo aqui sobre nuvem e a gente vê que é uma bruta ferramenta, traz muitos recursos, tem muitas possibilidades. Só que a gente foca muito, seria fato a gente falar que hoje, nuvem, a gente pode focar em uma aplicação, mas, de repente, está um pouco muito falho ainda para a gente armazenar dados, ainda mais com dados que exigem segurança? Não, pelo contrário, acho que é mais armazenar dados. Para você ter ideia, a Amazon é líder mundial na venda de cloud computing, e o seu carro-chefe é o S3, que é a parte de storage. Para ter ideia, eles têm mais de 1,2 acho que bilhões de dados sendo armazenados no último levantamento que foi feito. E muitos desses dados são considerados assim sigilosos. Mas o ponto é, o que é sigiloso para você, o que é sigiloso para mim? Né? Esse eu acho que é o ponto. Né? O que é sigiloso para você, o que é sigiloso para mim? Exemplo, você tem empresa com 5.000 funcionários e você gasta R$100 mil por mês de suporte Exchange. Aí chego eu, Google. Sou o Google. Cliente? A partir de agora você vai pagar $50 anual para ter ilimitado o seu e-mail. E-mail eu posso processar, e-mail eu posso fazer demissão de funcionário e tudo mais. Não é sigiloso? Não, eu sou o Google, não é sigiloso.
E aí? Se no termo de serviço do Google dizer que todo dado que você colocar lá é dele também, paciência. E complementando a pergunta ali, a pergunta também, pelo que eu entendi, foi assim, se o pessoal usa mais para... A gente está falando muito de dados na nuvem e tal, né? Eu estou me segurando para não fazer uma piada, mas quem for no meu Twitter vai saber qual piada que eu quero fazer agora. Mas está gravando. Mas o que acontece? Quem aqui já usa cloud computing? O resto tem dado no escritório ou tem dado no data center? Eu não queria fazer piada. Mas voltando à questão, né? Então, assim, na verdade, você normalmente, assim, independente se está contratando storage em vez de dados, né? Você está contratando storage ou uma aplicação, mesmo que você esteja contratando uma aplicação na nuvem, você vai armazenar informações suas naquela aplicação. Então, assim, independente se você está contratando um puro serviço de storage ou uma aplicação como, por exemplo, um Salesforce, né? Automação de força de vendas, ou um CRM na nuvem, ou qualquer coisa na nuvem, qualquer aplicação que você usar lá, você vai colocar lá dados da sua empresa, seu cadastro de clientes, seu cadastro de venda, sua lista de preços, alguma coisa assim. Daí, essa informação vai ficar armazenada nesse provedor de cloud computing, mesmo que você esteja só contratando, teoricamente, a aplicação, mas vai ter informação sua lá. E aí entra toda essa preocupação, se você tem dado na nuvem, dado em casa, ou dado no escritório, e por aí vai. Só uma pergunta assim para fazer para todo mundo. O que vocês acham mais barato? Você comprar disco ou você botar tudo na nuvem?